Graça e paz, irmãos do Congresso Aleph. É muito bom estarmos aqui juntos, não é? E esse tema, principalmente, muito instigante, a Igreja do Futuro, o futuro da Igreja, muita coisa aí para refletirmos, e, na verdade, as propostas aqui é só pinceladas, pena que não teremos muito tempo. E o tema que ficou para mim é a missão da Igreja diante dos desafios atuais. E a pergunta que ronda esse nosso tema seria como a perspectiva bíblica sobre a restauração de todas as coisas pode mobilizar a igreja para cumprir a missão nesse contexto atual, não é? Então, a pergunta que eu começaria é: mas afinal, o que é ser igreja nesses tempos de grandes mudanças? Vivemos um tempo de muitas mudanças. Esses dias, por exemplo, o Movimento Vocari fez uma postagem bem interessante, que eu gostei muito e me fez refletir muito. Essa postagem era uma citação de Henry Nouwen. E ele falava assim: comunidade é uma união de pequeninos que juntos tornam a face de Deus visível no mundo. Interessante, né, gente? Tornar a face de Deus visível no mundo. E o texto dizia assim, eu vou ler aqui: uma vida que se segura com firmeza é, sem dúvida, uma vida por outros. Deixamos de nos perguntar se a nossa vida é melhor ou pior que a dos outros, e começamos a ver com clareza que, quando vivemos nossa vida por outros, nós não apenas resgatamos nossa individualidade, como também proclamamos nosso lugar específico no mosaico da família de Deus. Interessante, né? Quer dizer, em tempos de mudanças, tempos de crise, eu penso que é isto que as pessoas esperam ver em nós, povo de Deus, que sejamos a face visível de Deus aqui no mundo. Então, viver nossa vida pelo outro, se colocar no lugar do outro, é um pouco do que vou falar aqui. Jesus nos disse em Mateus 7,12, por exemplo, ele disse assim, em tudo que vocês fizerem, façam aos outros tudo que você quer que ele faça para você. Essa é a lei e os profetas, o nosso Senhor falou. Então, esse texto nos leva a refletir muito nisso. O que você quer que faça para você, faça para o outro. Em São Paulo, nos muros, há um tempo atrás, agora quase não vejo mais, eu via sempre uma grafitagem, um pessoal, não vou falar pichação, porque era tão bonito aquilo, e dizia assim: quem doa, vive mais. Interessante, eu pensava assim, puxa, quem doa, vive mais. Mas o que é ser igreja, então, nesses tempos de mudança, esses tempos de crise? O que é fazer missões nessa nova realidade? Estou usando o termo porque é como a turma fala, né? Vamos fazer missões. Eu tenho dito aos meus alunos, nós vivemos no limiar de uma mudança civilizatória. Precisamos então entender, gente, esse novo homem, para então nós discernirmos como viver a nossa missão nesse novo mundo que desponta. É muito importante a gente estar sensível ao movimento do Espírito Santo de Deus no mundo, não é? Em tempos de crise, o David Bosch fala isso, eu gosto muito de como ele trabalha esse conceito de crise, e ele diz assim que em tempos de crise são tempos de oportunidade. Eu falo sempre, se eu adapto, né? É um período de oportunidade imperdível para a igreja exercer sua missão. Não é? Nós vivemos dias onde as pessoas passaram por perdas, conviveram com solidão, restrições, e agora as pessoas estão tentando digerir tudo isso. Novos hábitos na pandemia, por exemplo, podem continuar agora como uma tendência. A gente viu na pandemia as lives, essa vida digital, tudo online, o delivery, entregar comida, como cresceram os aplicativos de entrega, o home office, todo mundo em casa, todo mundo na videoconferência, reunião daí 5 minutos, não sei o quê.
Então, algumas coisas vão ser tendências. Eu vejo assim, e a igreja, como está vendo tudo isso? A igreja está se preparando para essas mudanças? Os nossos cultos, por exemplo, será que a gente já está pensando no culto híbrido? Continuar com o culto com transmissão? Como nós vamos fazer? Por exemplo, pequenos grupos. Na pandemia, nós tivemos muitos PGs online, pequenos grupos PGs, né, online. Eu mesmo tive muitos grupos de oração, grupos de mentoria, grupos de discipulado, grupos. Quanta coisa podemos fazer. A tecnologia foi bênção também na pandemia. Para mim, eu vejo assim que teve muitos benefícios. Podemos desfrutar desses recursos para sobrevivermos esse tempo de escassez, não é? Então, muita coisa foi possível e a gente vê agora até o dízimo, né? Você vai entregar com Pix, grupos de oração também, digital, online. Então, a gente vê assim que em tempos de marketing digital, eu estava vendo uma reportagem essa semana falando dos tipos de influencer. Agora tem o influencer que é o nano influencer, tem o micro influencer. O nano é o que tem 5.000 seguidores, pessoas que vão estar junto a empresas dando consultoria de marketing e promovem essa influência nas redes, né? Os tais influencers, né? Um amigo meu em Portugal disse: pois é, em tempos de influencer, nós podemos ser referências, não é? E, enfim, novas formas de comunicar, não é, irmãos? Então, como nós, igreja, vamos responder a esses desafios? Como estamos respondendo a essas circunstâncias inusitadas, a tantas mudanças? Eu trabalhei em Angola durante a Guerra Civil, eu trabalhei lá 17 anos, fui para lá toda fofete, missionária, aqui de São Paulo, não sei o quê, me preparei, fiz vários cursos para ir para lá, mas eu estava totalmente despreparada. Quando cheguei lá, no meio daquele conflito armado, eu falei: meu Deus, não tenho preparo, não estou em condições de estar aqui. Né? E o que mais eu pensava é o que é ser missionária no meio desse caos, tantas mudanças na minha vida e para eles também. Então, eu precisei me reinventar. A devastação da guerra gerava novas necessidades junto ao povo e nos desafiou, como comunidade batista, a rever nossas práticas. Assim, conseguiríamos responder a essas novas perguntas que estavam surgindo. Então, inicialmente, irmãos, todos nós ficamos reféns daquela situação, cada um no seu esconderijo, cada um na sua ilha de proteção, imperava o medo, busca por sobrevivência, isolamento, mas depois a ficha foi caindo, fomos entendendo o recado de Deus e nós, principalmente a minha ficha caiu e eu vi assim, a grande oportunidade que Deus estava me proporcionando. Aquela crise trazia uma grande oportunidade para mim. Eu queria citar um trecho de Emmanuel Mounier. É um livro muito interessante, ele é um pensador que viveu, e ele é cristão, um pensador cristão francês que ele viveu a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, e viveu todo aquele caos, toda aquela política, toda aquela situação que foi recrudescendo. E tem um trecho do livro, o livro é Quando a Cristandade Morre, que eu queria citar, muito interessante. Ele fala assim: os cristãos se distraem com obras, movimentos, partidos, espetáculos de bom ou mau gosto, até que alguma batalha lhes abra finalmente os olhos, até que uma agonia sem metáfora nem escapatória os force a não mais camuflar a extensão da crise e a preparar nos estertores uma ressurreição da qual não souberam reconhecer a urgência nas épocas das certezas enganosas, né? Os estertores, aquela última respiração, aquela coisa do estar terminando, não é? E é muito interessante esse livro, foi um dos meus referenciais no meu trabalho de mestrado. Mas a gente vê que em tempos de crise, as pessoas estão desesperançadas, elas podem ser mais tocadas, as pessoas
nesses dias, nesses tempos, elas são mais tocadas pelo que nós falamos, pelo que você falar, pelo que você fizer. O nosso exemplo é muito importante, não é? O nosso exemplo pode falar mais alto do que as nossas palavras. Ficar com eles, e foi o que aconteceu, eu fiquei com eles no momento mais decisivo, no momento pior da guerra, quando os guerrilheiros tomaram a nossa cidade, a segunda cidade do país. A ONU retirou os estrangeiros. Mas, irmãos, foi uma excelente oportunidade de pregação. Aquela crise ali foi a grande ponte de amor que Deus me deu para aquela decisão, né? Foi uma grande ponte para chegar realmente no coração deles. Então, ali a igreja, durante a guerra, foi uma comunidade solidária, a gente cuidando de feridos, distribuindo comida. As organizações que foram embora e fugiram deixaram as chaves dos armazéns para nós, e nós da Igreja Batista distribuímos as comidas, fomos promotores de reconciliação, fazendo várias ações para fazer as partes se entenderem. Como igreja, tivemos uma voz profética, não é? Fomos parceiros na reconstrução nacional, através de vários projetos de desenvolvimento comunitário. Nos envolvemos em tantos projetos que trouxeram desenvolvimento para a cidade. Eu fico muito feliz de nós podermos ter tido essa participação ali na guerra, não é? Então, amigos militares meus que trabalhavam lá me ensinaram uma frase. Eu me lembro que às vezes eu me preocupava, o que eu vou falar, como eu vou falar, mas só o fato de estar ali com eles, de ser Jesus para eles, aquilo já era um grande exemplo. E os militares usam uma frase assim que eu marquei muito, que diz assim: as palavras convencem, mas o exemplo arrasta. Não é? David Bosch fala o seguinte, ele diz assim que as palavras interpretam ações e as ações validam palavras. Ou seja, nós somos vitrine. Nós somos vitrine. Igreja, a gente diz assim sempre, a igreja é o Israel restaurado, nós somos o novo Israel. E realmente, a gente vendo as obras de Michael Goin, as obras do Christopher Wright, grandes autores que são referência para nós, e aqui estão também, a missão deles, a gente vê que a missão de Israel era abençoar as nações. Não é? Ou seja, o Senhor estava dizendo para Israel, olha, se você for o que você tem que ser, o que você deveria ser, a gente sabe, o Senhor estava dizendo assim, eu serei conhecido, eu serei glorificado, eu serei conhecido nas nações. Ou seja, meus irmãos, adaptando para nós, fazer o que Deus pensou para nós, e não pensar só em garantias de salvação. Eu não estou na igreja só porque eu quero a minha salvação, eu não sou cristão só porque eu quero ir para o céu. Quando nós decidimos viver os propósitos de Deus, fazer parte do que Ele está fazendo no mundo, obedecer, viveremos em missão, não é? Cumpriremos nossa missão. Então, Israel estava na vitrine diante das nações, para demonstrar o que significava viver conforme o plano de Deus, do jeito que Deus queria, não é? Para a humanidade, quer dizer, viver do jeito de Deus. Trechos que esses autores trabalham muito bem, ou seja, vida exemplar, não é? As pessoas serão atraídas para o Deus que vocês adoram, o Deus que você fala, o Deus que você prega, as pessoas serão atraídas pelo seu amor, pelo seu jeito de falar, seu jeito de viver, não é? Eu me lembro, muitos militares feridos, militares que no passado nunca me ouviriam por ser missionária, ninguém ia ligar para a palavra de uma missionária. Mas esses militares feridos agora, ali nas camas, eu cuidando deles, quantas vezes ouvi eles falarem assim, eu quero ser igual a você. Ele nem sabia o que era realmente isso, o que é isso aí? É uma religião? É o quê? Mas eles diziam, eu quero ser igual a você. Então, eu sempre falo assim, como é importante a gente conquistar o direito de ser ouvido. Você é vitrine, as pessoas estão olhando. David Walsh diz assim que o evangelismo só pode acontecer quando a comunidade que evangeliza, quer dizer, a nossa igreja, a igreja, não é, é uma manifestação radiante da fé cristã e exibe um estilo de vida atraente. Aí você está realmente evangelizando. Evangelizando não é só
soltar palavras ao ar para as pessoas. Não é? No compromisso de Cape Town, um dos documentos de Lausanne, Cape Town foi um dos encontros de Lausanne, tem um momento que eles falam assim que é importante nós saturarmos o mundo com a fragrância da graça de Deus, não é? O perfume de Cristo que contagia outros. Que maravilha, irmãos. Esse perfume de Jesus que pode contaminar, que pode contagiar outros, não é? Então a igreja em missão, ela não está focada só em ganhar almas, vamos ganhar almas, mas servir a Missio Dei, ou seja, estar em sintonia com a missão de Deus. O que Deus quer fazer no mundo? Senhor, o que o Senhor quer fazer? Ajuda-me a entender a tua proposta. E nós, como igreja, abraçarmos, obedecermos, vivermos, aplicarmos aqui. Queremos participar do que o Senhor está fazendo no mundo. Agora, quando a nossa lógica é eclesiocêntrica, a igreja é o centro, só pensamos numa missão reducionista, a gente reduz o objetivo primordial da missão em ações dos cristãos para propagar o cristianismo. Nós achamos, vamos lá no evangelismo e tal. Irmãos, é uma bênção ir no evangelismo, graças a Deus, e temos que falar de Jesus, mas simplesmente focar só em ações isoladas, nós desviamos o foco do protagonismo de Deus, porque a missão é dele. Nós temos que servir a Missio Dei, estar na sintonia com a missão dele, entender os objetivos dele. Então, nossos objetivos têm que estar em harmonia com os dele. Né? Então, eu sempre falo, eu com os meus alunos, e quando a gente está conversando sobre a Missio Dei, é uma missão trinitária, nós pensarmos missão trinitária, um compromisso de parceria com o que Deus está fazendo no mundo. Quer dizer, é uma missiologia teocêntrica, isso que tem que ser. Então, se a missão é o movimento de Deus em direção ao mundo, meus queridos, nós precisamos, então, estar atentos aos sinais dos tempos, não é? A pandemia, com certeza, vai fazer a igreja colocar suas antenas aí, rever seu paradigma de prática missionária. Definitivamente, irmãos. Eu creio que não estou falando uma heresia, mas definitivamente a missão agora não será só trazer pessoas para a igreja, mas servir, buscar sintonia com o que Deus está fazendo no mundo, entender sua vocação pessoal e como igreja também, claro, e participação nesse propósito de Deus. Então a igreja precisa se adequar para continuar tendo a mesma relevância e ser a mesma. Se queremos ser os mesmos, se queremos continuar relevantes, nós teremos que nos adequar, entender os tempos. Não é mudar a mensagem bíblica, não. A mensagem bíblica é íntegra, permanece a mesma, mas as nossas metodologias temos que pensar. Novos tempos, onde nós precisamos mais do que nunca ouvir, servir o outro. É a linguagem agora. Outro dia no Vocário nós falávamos, essa é a linguagem agora desse novo tempo, o serviço, a diaconia, servir o outro. A gente está vendo aí tanto desemprego, fome, as pessoas não têm dinheiro para comprar o básico, crise migratória, quantos venezuelanos chegando à fronteira. Essa semana tive reunião com um pastor que trabalha em Pacaraima, lá na fronteira. Nós estamos assistindo aqui 3 famílias. Eu estou falando de uma forma pessoal, minha família, alguns amigos, não é? Você está fazendo o quê? Você está envolvido nisso? A palavra de Deus fala, né? Eu fui estrangeiro e você me acolheu. Irmãos, vamos estar atentos à palavra de Deus, não é? Quanto que aumentou a situação de moradores, pessoas em situação de rua, como que aumentou, quanta gente foi despejada. Eu sei que estou falando da realidade de São Paulo, talvez não é a realidade da sua cidade, mas São Paulo aumentou muito. Quantas famílias despejadas perderam suas casas? Qual a mensagem da igreja para essas famílias? No meu livro, Evangelização ou Colonização, o livro tem um subtítulo, né? Ele fala o risco de nós fazermos missão sem se importar com o outro.
Nesse livro eu trabalho esse tema da alteridade, ou seja, a capacidade de se colocar no lugar do outro nas relações interpessoais. Ou seja, nos nossos encontros com o outro, na obsessão de cumprir uma agenda eclesiástica, nós temos um programa a cumprir, nós queremos cumprir metas. Algumas vezes nós invisibilizamos o outro, não conseguimos reconhecê-lo como sujeito e reduzimos a pessoa a objeto, ou seja, a nossa motivação, algumas vezes, é só cumprir os nossos objetivos. O outro, a pessoa que nós estamos tratando, que estamos abordando, ela é vista só como um objeto, ela é apenas alvo da nossa missão, que mostra se nós alcançamos ou não os objetivos do nosso grupo. Às vezes nós estamos tão preocupados com as estatísticas, não é, irmãos? Então, o Brasil, nesse momento que vive uma polarização extrema, há uma necessidade de pensar o mundo na perspectiva do outro. Vamos parar para ouvir o outro também. Ninguém quer ouvir ninguém, ninguém quer dialogar com ninguém. Dialogar não significa que você tenha que aceitar tudo que o outro fala, mas é estar pronto a ouvir. Não é? Se colocar no lugar do outro pode ser o grande diferencial de uma proposta de abordagem que ressignifique o paradigma da prática missionária. Eu creio que missão, irmãos, pode ser o grande projeto que vai unir o povo evangélico brasileiro nesses tempos difíceis. Sim, assim como nas denominações, eu me lembro na nossa denominação, muitas vezes falamos o grande projeto da Igreja Batista é missão, aquilo que nos une, e pode ser o que une todo o povo evangélico. Então, em tempos de crise, meus queridos, nós precisamos estar sintonizados, eu falo com os jovens, atentos ao Wi-Fi de Deus, né? Me fugi a palavra, mas sintonizados com esse movimento do Espírito Santo de Deus. O que Deus quer fazer no mundo? O que Deus está fazendo no mundo? Então, nas crises, a gente vê que as crises, Deus nos impulsiona, nós somos desafiados, nós somos lançados em novas possibilidades. Eu falo sempre para as pessoas, quando estou passando um momento difícil na minha vida, eu já fico assim, Senhor, pode mandar, porque eu sei que Ele vai ensinar uma coisa nova, e eu me coloco à disposição para Ele me lançar. Deus usa aquilo para te sacolejar, Deus usa aquilo para nos chacoalhar, Deus usa as crises até no casamento, Deus vai usar a crise na amizade, na igreja, no país, para nos lançar em novas possibilidades. Deus nos desaloja do lugar de conforto, do comodismo, da manutenção, da tradição, do continuismo. É importante para a gente rever nossas práticas e ressignificar, então, nossa vida com Deus e se reinventar, meus queridos. Em Marcos, capítulo 9, a palavra de Deus tem um trecho tão lindo, quando o Senhor levou os três com ele, Pedro, Tiago e João, lá no monte, lá onde houve a transfiguração. E Pedro estava gostando muito, ele falou, vamos fazer 3 tendas, vamos ficar aqui, Senhor, não é? E a gente vê assim que quando eles descem do monte, lá no vale, tinha uma situação, tinha um problema a ser resolvido. Então, a gente vê que quando eles descem para o vale, eles demonstram despreparo para enfrentar essa nova situação que estava ali. Era um endemoniado que ninguém conseguiu resolver a situação. Aquele vale muitas vezes representa isso, não é? Todos nós queremos estar na contemplação, no monte, mas é preciso estar no vale. Então, a resposta, e Jesus dá uma resposta para eles, isso aí só com jejum, oração, quer dizer, a resposta era a vida com Deus, dependência de Deus, para superação, forças para encarar a nova realidade. Então, havia, sim, um desejo de permanecer no monte, o lugar da bênção, da contemplação, da alegria, da segurança, lugar de segurança, não é? Mas não podemos evitar os desafios, não é? Evitar os desafios é um cristianismo de manutenção. Às vezes as igrejas, tem igreja que na pandemia nós ficamos todos aí, sabe? Aquele cristianismo intramuros, nós podemos fugir do propósito de criação,
dos objetivos de Deus. Então, irmãos, mais uma vez, desculpem ser incisivo e insistente, precisamos estar sintonizados com o movimento do Espírito Santo, com o que Deus quer fazer no mundo, o que Deus está fazendo no mundo. Quando eu fico vendo a situação do Afeganistão e outras situações, momentos diferentes na história, Senhor, o que está acontecendo? Onde está? Nisso tudo, o que o Senhor quer falar? O que o Senhor está fazendo? Deus trabalha na história, né? Missio Dei é isso, Deus trabalhando para cumprir seus propósitos. A gente vê assim como é importante a igreja estar atenta a isso. Nós vemos lá em Atos 13, uma igreja que estava muito antenada com os sinais dos tempos. A igreja de Antioquia, ela estava atenta às mudanças. Ela foi sensível às necessidades dos irmãos. Ah, tem uma necessidade lá, fome, vamos levantar a oferta, vamos mandar, enviou oferta, vamos estudar a Bíblia. Muito tempo ali em estudo, até que um dia em oração, a igreja em oração, a igreja que está orando, a igreja que está em adoração, Atos 13, enquanto adorava, enquanto orava, o Espírito falou, separa para mim aí, Paulo e Barnabé. Então, dali sai a primeira equipe, a igreja que está atenta ao movimento do Espírito Santo de Deus, a primeira equipe missionária, a primeira vez são chamados cristãos. Enquanto isso, a PIB, a Jerusalém, estava lá, ainda muito preocupada com manutenção, tradição, medo, uniformização, definição de credos, não é? A gente vê assim uma igreja com uma ação tão centrípeta, voltada para o seu centro. O Newbigin, ele fala assim, Leslie Newbigin, né? Tem um livro muito interessante dele, e ele diz assim, o livro é O Segredo Revelado, e ele fala, a reunião semanal para o culto é de longe a coisa mais importante que nós fazemos. Não é? Então, eu queria partir para o final e deixar algumas considerações finais para nós aqui. Eu estou tentando correr para nós aproveitarmos esse tempo. Então, nas minhas considerações finais, algumas coisas que eu gostaria de falar. Lembrem da palavra de Jesus. Quero começar e terminar com essa palavra. Em Mateus 7,12, Jesus disse, assim, em tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles lhes façam. Esta é a lei e os profetas, não é? John Stott disse assim, toda missão autêntica é missão encarnacional, ou seja, implica necessariamente entrar no mundo das pessoas. Então, estar em missão é trabalhar com os outros e não para os outros. Não é uma missão verticalizada. A nossa vida missional, ou seja, viver do jeito de Deus, isso é uma luz que brilha. Como diz a palavra de Deus, assim, brilha a tua luz. Brilha a tua luz diante dos homens, para que, vendo tuas boas obras, glorifiquem ao Pai Celestial. Não é? Então, nós vemos que Israel, o Goen trabalha isso, o Wright, né, como já falei, que se Israel vivesse assim, se eles brilhassem, fossem essa luz para as nações, eles cumpririam o seu papel missional. Então, a intenção de Deus é que a vida do seu povo fosse observada pelos vizinhos. A intenção de Deus é que os vizinhos, as nações vizinhas, os povos, observassem Israel. Assim, eles teriam uma vida atraente, convidativa, sendo luz para as nações, não é? Então, eu já ouvi pessoas falarem assim, ai, as pessoas não querem o evangelho, não é? Não é bem assim. Muitas vezes as pessoas não querem o que elas estão vendo nas nossas vidas, elas não querem o que estão vendo na nossa igreja. Isso que as pessoas não querem. Porque um evangelho vivo do poder de Deus, irmãos, o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Não é? Outro dia eu vi uma frase, eu gosto muitas vezes das postagens dos jovens, uma frase na internet que dizia assim, a igreja que vai impactar o mundo não é a que você está indo, não é essa igreja que você está indo, mas é a igreja que você está sendo, a igreja que você é, porque muita gente critica a sua igreja e você, não é? Eu já vi um pastor uma vez que falou, não critique a tua igreja, põe o termômetro na tua boca, a tua igreja é você, não é? Então, nós precisamos, então, queridos,
conquistar o direito de ser ouvidos, não é? E não só conquistar o direito de ser ouvidos, mas por uma disposição de sacrifício, disposição de sacrificar, de servir as pessoas. Mas nós também podemos pensar assim, o dever de ouvir o outro, não é? Nós precisamos, então, meus queridos, rever nossa concepção do outro. Eu tenho dito assim que motivações equivocadas podem promover antimissão. Infelizmente, às vezes tem gente mais fazendo antimissão por aí. A ideia fixa por resultados quantitativos, por pesquisas, por números, e ai, mas quantas almas, mais uma alma, nossa, minha meta essa semana, a meta nossa. É importante os relatórios, é importante ter metas, mas muito cuidado, né? Essa ideia fixa, essa obsessão pode encobrir o outro, porque nós estamos tão preocupados em alcançar nossos objetivos que eu não estou vendo o outro, eu invisibilizo o outro, eu reforço a negação da sua identidade. E eu falo sempre, isso é muito perigoso, porque o discurso que enfatiza demais salvação da alma, não é? Ela pode reforçar a ideologia colonial. Não estou dizendo que nós não vamos pregar, vamos sim, precisamos pregar. Mas essa obsessão, às vezes, essa reforça a ideologia colonial, porque uma vez que os acontecimentos dessa vida temporal, não são importantes, o que vale é atingir a garantia do céu. Quer dizer, o importante é que essa pessoa vá para o céu. Pode apanhar no marido, pode acontecer o que for, pode ficar na rua aí, passa fome, é despejado. Você vai sofrer nessa vida, fica aí. O importante é tua alma ir para o céu. Então a gente tem que ter muito cuidado, não é? Com nosso foco. Então, irmãos, entender a missão a partir da Missio Dei, não é? Traz o foco para o protagonismo de Deus. Nós não temos que simplesmente pensar em vamos fazer missões, vamos nas atividades, mas pensar, entender missão a partir da Missio Dei. Senhor, o que o Senhor quer fazer? Isso traz o foco para ele é o protagonista. Não é? Ele trabalha e age na história e convida todos nós para participarmos do que ele está fazendo no mundo. Então, meus queridos, fazer missões não vai ser só atividade da igreja, mas passa a ser reconhecido como você se sente assim, eu não estou fazendo missões só, eu estou participando do que Deus está fazendo no mundo. Isso tem outra conotação, é outra coisa, outro mundo, não é? Então, assim, a palavra de Deus diz assim, assim como me deste uma missão no mundo, eu dei a eles uma missão. Lá em João 17, quando Jesus está se despedindo, Jesus falou, olha, se o Senhor me deu uma missão, eu cumpri a minha, não é? E lá na Bíblia a mensagem é lindo, que fala assim, deixa bem claro que Jesus cumpriu sua missão, glorificando o Pai, realizando toda a sua obra aqui. E aí ele fala, agora eu passei para eles. Então, todos somos vocacionados, é o que eu tenho falado tanto para os jovens, todos recebemos vocação de Deus, e nós podemos participar dessa missão dele, não é? Com o que nós somos, aonde nós estamos, com o que nós fazemos e o que nós temos. Então, meus queridos, acima de tudo, é o amor que vai referendar nosso trabalho e vai abrir portas. Então, não basta só pregar, não basta também só dar cesta. A gente pensa assim, na pandemia vamos dar cesta básica, vamos repartir o salário, vamos... Sim, na pandemia aqui em casa o negócio foi aperta mesmo, repartindo e tirar para nós só o que é para comer e o resto vamos repartir, não é? Visitar, quanta coisa foi possível fazer na pandemia, quantas ações. Então, mas sem o amor, não é? O amor é o que vai referendar todo o nosso trabalho. E Jesus disse assim em Lucas capítulo 10, versículo 25, queria deixar para nós, um texto tão conhecido, né? Certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou, mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? Ele respondeu, ama o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E ama o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus, você respondeu corretamente.
Faça isso e viverá. Jesus falou assim: ama teu próximo como a ti mesmo. Esse é o resumo que eu te faço. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Por quê? Porque o outro é você mesmo. Se coloque no lugar do outro. É isso que Jesus estava falando ali. Então, essa semana, essa reunião que nós tivemos com esse pastor, que eu falei, de Pacaraima, ele me contando, que tristeza, irmãos, ver que em momentos lá em Pacaraima, brasileiros, multidões indo com paus para bater nos venezuelanos. E ele falou: irmã, tinha muitos crentes lá nesses grupos, com paus para bater nesses estrangeiros. Eu fui estrangeiro e você me acolheu. E Jesus disse: ama o teu próximo como a ti mesmo. Aquilo que quereis que os homens vos façam, assim façais vós. Alteridade é tempo, irmãos. É tempo. Tempo de crise é tempo de pensarmos no outro, não é? É tempo de nos colocarmos no lugar do outro. E eu queria citar uma frase do Spurgeon aqui. Spurgeon já dizia assim: quando os membros das nossas igrejas demonstrarem o fruto da verdadeira piedade, imediatamente encontraremos pessoas perguntando: qual é a árvore que produz esse fruto? Onde está? Eu quero saber. Foi isso que aconteceu na guerra. As pessoas perguntando: o que é isso? Por que você é assim? Como assim? O que é isso? Por que essa branca ficou aqui? Por que você não foi com os outros? Enfim. Então, nos períodos de mudanças, o Rick Warren, ele diz assim: nos períodos de mudança significativa, as pessoas procuram por ilhas de estabilidade, que sejamos essas ilhas de estabilidade para as pessoas. As pessoas estão desesperançosas, as pessoas estão perdidas, elas estão como ovelhas sem pastor. Meus queridos irmãos, Paulo disse assim, lá em Tessalonicenses, capítulo 2, decidimos dar não só o evangelho, mas eu estou pronto a dar minha própria vida. Será que temos pastores e líderes prontos a dar sua própria vida pelo rebanho? Não, hoje a gente está vendo muito pessoas preocupadas com poder. Eu quero tirar foto ao lado de fulano que é famoso, mas graças a Deus, eu sei que aí, porque o Leandro muitas vezes me fala do trabalho de vocês, eu sei que tem muito líder aí no sertão, pronto a dar sua vida pelo evangelho. Então, meus queridos, nós podemos escolher participar ou não do que Deus está fazendo no mundo. Qual será a sua decisão? Eu fiz a minha já, é a minha oração, que é a minha reza, sabe? Senhor, não me deixe de fora do que o Senhor está fazendo no mundo. Eu estou dentro, Senhor, não é? E às vezes a gente está só no nosso discurso respondendo perguntas que ninguém está fazendo mais. Sabe, muita gente agora na pandemia, ai, estou no meu limite, eu sofri muito, eu estou num processo, ai, então, sabe, vai servir, servir faz bem. Muita gente, Ana, como é que foi? Eu falei, nesse período, para mim, nossa, que oportunidade que eu tive de serviço. Trabalhei muito, eu tenho falado para muitos amigos, trabalhei muito mais que antes e agora que a coisa está abrindo mais. Quanto que a gente trabalhou, atende esse, atende aquele, fala no WhatsApp, manda uma oração pelo WhatsApp, faz um vídeo com o outro, tal, não sei o que, reunião de oração. Quanta coisa, não é? Vai servir, fazer o bem faz bem. Sabe, queridos, na guerra o que dava sentido para nós, naquele caos todo, o que me dava sentido era servir as pessoas, era viver pelo outro, amar as pessoas. Isso trazia sentido para nós. Então, vai viver teu propósito de criação. Foi para isso que o Senhor nos pôs aqui, não é? Vai viver tua missão, servir cura, não é? E como nós começamos com aquela citação no início, que a gente seja a face visível de Deus no mundo. Isso é muito sério. Eu quero ser a face visível de Deus aqui no mundo. O Viktor Frankl, ele tem uma citação atribuída a ele que diz assim, ele fala: ter uma missão a cumprir na vida proporciona capacidade de superação e resistência junto às adversidades na vida. Então, meus queridos, que Deus nos abençoe e que nesse congresso seja um tempo onde o Senhor possa falar profundamente ao seu coração e trazer em você a disposição
para muitas mudanças, para adaptações e para ser aquilo que Deus quer que você seja, para ser a igreja que o Senhor quer que a sua igreja seja. Que Deus nos abençoe grandemente neste evento.